Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vou apresentar a terceira e última parte sobre a gestão de risco, uma das ferramentas importantes, né, uma das áreas importantes do gerenciamento de projeto. Conforme visto nos vídeos anteriores, a gente já discutiu a elaboração do plano da área de risco, o que seria o risco propriamente dito, a identificação do risco e como classificá-lo, e uma análise de forma qualitativa. Na aula barra vídeo de hoje, nós vamos ver a parte da análise quantitativa, então vamos ver algumas ferramentas, algumas técnicas, e vamos ver também um pouco sobre o planejamento de resposta ao risco, né, que é extremamente importante saber como se comportar dada uma situação, que alguma situação ocorra. Na, na parte de análise quantitativa, essa parte de análise, identificação do risco, análise quant e quali, todas elas vão gerar atualizações no relatório do risco. E essa parte quantitativa, como o próprio nome diz, quantidade, é um processo para analisar numericamente os efeitos dos riscos, aquilo que o risco pode causar no projeto. Então, para ter essa análise quantitativa, é necessário disponibilidade de dados, existências de dados, né? Então, quanto melhor for a qualidade desses dados, desses indicadores da organização, melhor será a análise ou os impactos calculados para eventos que possam ocorrer. Então, o principal benefício desse procedimento é justamente eu conseguir quantificar a exposição ao risco que o projeto possa enfrentar. E, como eu comentei, depende muito da disponibilidade dessas informações. Então, nem todos os projetos fazem essa análise e nem todas as organizações, muitas vezes, têm disponível esses dados, né? Então, precisa ver muito a questão da cultura organizacional, da estrutura organizacional para como agir com os riscos. Quando a gente fala, então, de algumas técnicas, uma delas, as que eu vou listar aqui são as disponibilizadas pelo PMBOK. Uma delas, análise de sensibilidade. Então, o objetivo da análise de sensibilidade é justamente a gente conseguir identificar os elementos mais sensíveis às variações, né? Então, ela trata ou ela identifica aquele que possa, de alguma maneira, impactar mais ao longo do projeto, ou caso venha a acontecer, né? Então, é uma forma de quantificar e priorizar o impacto potencial de cada um dos riscos nos objetivos do projeto. Uma forma de ilustrar essa ferramenta, essa técnica, é pelo diagrama de tornado, que tem esse formato justamente porque eu organizo, eu classifico em ordem decrescente de força de correlação dos eventos, das atividades que podem impactar na duração do meu projeto. Nesse caso aqui, a duração do projeto, essa figura do que está exemplificado. Então, ao fabricar reatores, atividade B12.3 de um determinado projeto, tem um fator de correlação com a duração do projeto de um pouco mais de 0,4. Enquanto que a parte do risco 7.2, o hidroteste talvez encontre menos falhas, vai ter uma correlação negativa de quase menos 0,1. Então, é uma forma de verificar quais são as atividades ou os riscos que vão impulsionar a duração de um projeto, vão afetar, de alguma forma, a duração do projeto. Uma outra ferramenta é a árvore de decisão. Essa árvore de decisão, como o próprio nome diz, é uma representação gráfica, num formato de galhos, vamos dizer assim, de ramos de árvores, onde eu vou ter, a partir desses ramos, eu vou tomando decisões em alguns eventos aleatórios. Então, conforme ilustrado nessa figura, eu tenho a decisão, a definição da decisão, então, decidir o que vai ser decidido, no caso, construir ou reformar. Tem, então, o nó de decisão, representado aqui pelo quadrado. Então, o nó de decisão vai ter como saída
a decisão tomada, e a entrada é os custos de cada uma das decisões. Então, construir ou reformar, eu vou ter duas opções. Construir uma fábrica, que eu vou investir 120 milhões, ou reformar uma fábrica, que é um investimento de 50 milhões. Dentro dessas possibilidades, eu vou ter lá as oportunidades, representado aqui o nó pela circunferência, onde eles quantificam se a demanda forte e fraca. Então, eu posso ter uma demanda muito forte, uma demanda muito fraca, vamos dizer assim, que vai representar, então, qual vai ser o valor monetário esperado de cada uma dessas possibilidades de demanda. E a entrada para meu nó de oportunidade é justamente a probabilidade desse cenário ocorrer, né? A recompensa, se ele ocorrer, qual será? Então, se eu tiver uma demanda forte na construção da fábrica, eu vou ter um retorno, né, um valor esperado, valor monetário esperado de 80 milhões, que é justamente a diferença entre a demanda, a receita que a demanda irá gerar, subtraído do investimento da nova fábrica. E isso eu faço, essas contas eu faço para todas as oportunidades, todos os cenários traçados. E aí, com base nessa multiplicação da probabilidade com o valor esperado de cada uma das alternativas, eu consigo calcular aquele que pode me dar o melhor valor monetário esperado. Então, se eu multiplicar os 60% por 80 milhões, 40% por menos 30 milhões, o investimento de construir uma nova fábrica vai me dar um retorno esperado de 36 milhões. Quanto do reformar, onde eu vou ter lá informações da demanda forte, fraca e as probabilidades de cada um cenário ocorrer, eu vou ter um retorno de 46 milhões. Então, neste caso, esta árvore de decisões me auxilia a decidir que reformar a fábrica já existente vai me dar um valor esperado melhor ou maior do que eu construir uma nova fábrica. Então, são formas de eu traçar formatos, identificar novos formatos, tomar decisões, as decisões de forma mais correta possível e, consequentemente, evitando probabilidades de eventuais erros ou algo não planejado. Para ilustrar mais uma vez essa técnica, um exercício resolvido do livro da Carvalho e Rabechini, onde eles apresentam essa estrutura da decisão em árvore dividido em etapas. Então, a primeira etapa é justamente definir o problema. Então, uma empresa qualquer, tem a possibilidade de construir uma nova planta. Tá? Então, está investigando essa possibilidade de construção. Uma segunda etapa é as possíveis alternativas. Então, se ele vai construir uma nova planta, eu posso supor que eu posso ter uma planta com uma grande capacidade produtiva ou uma planta com uma menor capacidade produtiva. Então, uma grande planta ou uma pequena planta. E, consequentemente, tendo essas alternativas, eu vou levantar os dados de cada um desses eventos, sua probabilidade. Então, neste caso, a empresa considerou que os cenários são iguais para os dois tamanhos de planta. Feito esse levantamento, eu vou analisar, então, por meio da minha representação gráfica, os retornos ou o valor monetário esperado para cada uma das alternativas. Então, lá tem as opções planta grande e pequena, o favorável e desfavorável, e as possibilidades e, consequentemente, o retorno. Quando eu calcular, então, que é o quinto passo, eu vou fazer as estimativas de retorno que já estavam lá representados na minha árvore. E a partir destes cenários de planta grande e planta pequena, sendo um cenário favorável ou desfavorável, eu vejo, então, e calculo o valor monetário esperado, o sexto e último passo, que eu vou conseguir, então, identificando cada ramo da árvore, o valor monetário esperado para cada uma das opções. E aí a gente chega aqui da planta grande, eu tenho um valor monetário esperado de 10 mil, enquanto da planta pequena, um valor monetário esperado de 40 mil. Então, com base nestes cenários, nos cenários traçados, nos retornos financeiros
nas probabilidades identificadas, a alternativa 2 é a melhor opção, ou seja, é mais viável economicamente, vai ter um valor monetário esperado melhor a construção de uma planta pequena do que de uma planta grande. Uma outra ferramenta seria o uso de modelagem e simulação, né? Então, o uso de modelos matemáticos, de construir modelos lógicos que vai representar o projeto e conseguir, então, analisar diversos cenários, diversos comportamentos, questões de desempenho. Existem várias ferramentas que eu posso usar, né? Uma delas uso a simulação de Monte Carlo, que é justamente uma forma de uso de estimativas, de probabilidades, e calcula os mais diversos cenários da possibilidade de ocorrer. E aí, com base numa distribuição estatística e nesses cenários, usando valores aleatórios, ele consegue chegar às probabilidades de cada um dos cenários ocorrerem, né? Então, por meio de um software, eu vou fazer lá uma representação por meio de um modelo matemático e, consequentemente, usando essa técnica, eu vou conseguir, então, identificar as probabilidades de cada situação ocorrer. Uma das formas de representar o resultado é a curva S, né? Então, mais uma aplicação diferente da vista anteriormente da curva S, onde aqui eu tenho a previsão do custo total pelas probabilidades cumulativas de ocorrer. Então, a meta de um projeto genérico qualquer era de 2,2 milhões, o gasto, o custo total. Só que o software, simulando por base nas informações fornecidas ao software, deu um resultado de 23% da probabilidade de se cumprir a meta com esse projeto. E rodando mais o software dá como possível valor esperado de custo do projeto de 2,35 milhões. E ainda, usando essa curva S, existe uma probabilidade de 85% de o projeto custar menos do que 2,45 milhões. Né? Então, assim, a gente vai conseguindo tomar decisões melhores, vai mostrando os cenários que com maior probabilidade. Então, esse valor esperado de 2,35 milhões representa uma probabilidade de algo em torno de 60%. Então, eu analiso os valores de entrada, faço as estimativas de custo ou de tempo, determino a probabilidade, as distribuições, né, de cada um dos eventos, e com isso o software então vai gerar várias simulações, várias iterações, e calculando essa probabilidade que vai facilitar a melhor tomada de decisão. Então, uma das formas, né, um fluxograma de como funciona essa análise de Monte Carlo é justamente definir o problema, introduzir as variáveis importantes e construir o modelo com base nessas variáveis e com base no problema identificado. Então, este modelo, eu vou especificar vários valores, né, essas variáveis a serem testadas, e vou realizar a simulação, as iterações, o próprio software vai gerar essas iterações, e vou analisando os resultados. Então, eu posso ter o retorno para verificar se o modelo realmente está de acordo com a realidade, eu posso especificar valores, verificar novamente esses valores, para justamente o modelo seja o mais representativo possível do mundo real, da situação real. E com base nisso, nesses resultados, eu vou selecionar a melhor opção. Então, o Monte Carlo, o método de simulação de Monte Carlo, pressupõe, então, conhecimento da função, ou de uma função de distribuição das probabilidades, igual ilustrado aqui nessa curva, né, nessa possibilidade de frequência. Então, essas várias iterações com variáveis aleatórias vão gerando as probabilidades, vão calculando, tendo como retorno as probabilidades. Então, essa distribuição de probabilidade,
auxilia na definição dos prováveis resultados, indica a probabilidade de cada resultado ocorrer e também auxilia nessa simulação do modelo, obter a melhor distribuição estatística, entre outros fatores que possam influenciar o meu projeto. Usando um segundo exercício resolvido do livro base de uma indústria farmacêutica, então imagina uma indústria farmacêutica tem uma análise financeira igual apresentado essas informações aqui ao lado. Então, nessa situação aqui representado por essa planilha de custos, eu consigo, então, observar, entre outras coisas, a empresa quer saber a probabilidade ou o custo do marketing nessa campanha e o provável lucro que eu vou ter dentro desse projeto. Então, o marketing foi estimado inicialmente com um custo de 16 milhões, e com esse custo, o projeto terá um lucro de 9,2 milhões. Então, a partir dessas informações, a pergunta que é ser respondida pelo esse modelo é justamente qual é a certeza de o lucro ser de 9,2 milhões. Então, eu vou determinar vários inputs do modelo, né, as incertezas, e o custo é uma delas. Então, quais são as estimativas, os valores estimados de custo? Então, eu posso usar conhecimento, informações de mercado, dados históricos. Então, eu uso alguns valores para definir os parâmetros de custo. Então, estes parâmetros de custo podem variar entre 14 e 19 milhões, segundo informações da empresa. E o mais provável, como já representado no modelo, é os 16 milhões. Então, a partir desses valores, é realizado uma distribuição triangular desses valores, o software, o modelo, determina esses parâmetros e são feitas várias iterações alterando o custo de marketing dentro desses valores, dentro dessa faixa, dessa distribuição. Então, para cada ensaio, é estimado um valor aleatório dentro dessa faixa para o custo e vai rodando, o software vai rodando várias vezes até chegar lá num valor mais provável dentro dessa distribuição. Então, supondo que numa primeira tentativa o software considera 15 milhões, roda o modelo matemático, dá o lucro previsto. Numa segunda tentativa, 17,5 milhões, roda o modelo, chega a um outro valor. E assim sucessivamente vai alterando esses valores de marketing e, consequentemente, arquivando os valores do lucro, do provável lucro encontrado nessa modelagem. Então, para cada valor aleatório utilizado, a planilha vai guardar esse valor estimado de lucro, e essa memória de cálculo vai gerar, então, o cálculo das probabilidades. Então, o software, neste caso, o Crystal Ball, exemplificado aqui, ilustrado até aqui embaixo como fonte do dado, deu que os valores possíveis de lucro vão variar entre 6,3 e 11,1 milhões. E o valor médio é de 8,8 milhões. E aí, retomando a pergunta inicial, qual é a probabilidade de a empresa ter um lucro de 9,2 milhões? O software dá com 38% de certeza ter esse lucro de 9,2 milhões. Então, a empresa vai trabalhando vários cenários e eu consigo, então, identificar as probabilidades da ocorrência de algumas situações, né? Para isso que serve essa técnica de simulação, usando principalmente Monte Carlo nesse caso. Feita essa parte de análise quantitativa, qualitativa e identificação dos riscos, a gente inicia, então, o planejamento da resposta. O planejamento da resposta nada mais é do que um plano de ação para reforçar as oportunidades ou reduzir as ameaças, né? Então, como já comentado, os riscos, até então, era visto somente como ameaça, mas a partir da última edição do PMBOK, também foi identificada algumas oportunidades. Então, a partir desse plano de ação, de como responder, a gente vai ter lá a priorização dos riscos. Então, para cada risco, eu vou ter um plano de resposta.
Vou definir as estratégias de resposta aos riscos, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Vou alocar recursos para implementar esse plano de resposta e, consequentemente, também eu preciso identificar o responsável pela condução desse plano. Então, as pessoas envolvidas nesse processo como um todo. Então, é um processo que tem como principal benefício justamente identificar a melhor forma para cada um dos riscos levantados. O PMBOK lista como estratégia, vamos dizer assim, alguns verbos desse tipo de estratégia. Então, são 8, ao todo, 8 possíveis estratégias, sendo 3 para ameaças negativas, né, para riscos negativos, 3 para riscos positivos ou oportunidades. Se a gente for analisar os verbos, né, prevenir, transferir e mitigar das ameaças, são tem definições contrárias dos verbos do risco positivo e oportunidade. Então, explorar, compartilhar e melhorar. Então, prevenir está para uma ameaça, como explorar está para uma oportunidade. Transferir está para compartilhar e mitigar para melhorar, né, dentro das características. E também existem duas estratégias para ambos os riscos, para ambos, tanto ameaça quanto oportunidade. Então, escalar e aceitar. Falando de cada um deles brevemente, quando a gente fala do risco de escalar, da estratégia de resposta escalar, é o próprio significado da palavra, é escalar, subir a montanha. Então, quando identificado um risco como escalar, quer dizer que o projeto, essa resposta desse risco, não está relacionado ao gerente do projeto, não faz parte do projeto propriamente dito. E o escalar, seja uma oportunidade, seja uma ameaça, é justamente transferir esta resposta para o nível hierárquico acima do projeto, que está acima do projeto. E aí entra os mecanismos de governança, a questão da gestão integrada dos riscos. Então, sendo uma oportunidade ou uma ameaça, esses riscos não fazem parte, essas respostas não fazem parte ao projeto, mas elas podem ser monitoradas, né, podem ser, de certa forma, incluídas no registro de risco do projeto, nessas informações. O aceitar, como o próprio nome diz, eu não tenho muitas opções, eu simplesmente aceito aquilo que possa acontecer, né? A existência dessa oportunidade ou desta ameaça. Então, não tenho nenhuma reação proativa, é simplesmente aceitação daquilo que possa vir a ocorrer. Então, eu não altero o plano do projeto, não estabeleço nenhuma ação e simplesmente deixo acontecer. Eu posso ter uma aceitação passiva, então é não ter nenhuma providência real sobre aquilo que possa acontecer e eu lido de forma reativa, espero acontecer para ver o que eu vou fazer. Ou eu posso ter uma aceitação ativa, que é justamente reservar, seja no orçamento, seja no cronograma, no plano de contingência, ter um contingenciamento de recursos para riscos desta categoria, dessa situação. Então, espero acontecer ou reage de forma reativa, ou eu deixo uma parte contingenciada para justamente gerir da melhor forma. Quando eu falo dos riscos negativos, eu tenho os 3 verbos: prevenir, transferir e mitigar. O prevenir talvez seja a ação mais conservadora possível, que é justamente eliminar qualquer ameaça que possa vir a ocorrer. Então, é mudar o escopo do projeto para evitar tarefas de alto risco, é adotar abordagens mais tradicionais na execução do projeto. Então, conforme o próprio nome diz, prevenir, eu tento eliminar qualquer possibilidade de riscos. Então, prevenir é melhor do que remediar, né, aquele ditado. Então, a ideia é evitar ao máximo que o risco ocorra, prevenir
no caso aqui, é eliminar essa possibilidade. O transferir, por outro lado, tem a ver com transferir para terceiros o problema desse risco, do resultado deste risco. E aí, uma forma de transferir para terceiros é justamente por meio de um prêmio, seja um seguro, um bônus de desempenho, alguma caução, alguma forma onde o terceiro fica responsável pela resposta a esse risco. Eu transfiro esse impacto para terceiros. E o mitigar é uma forma de tentar diminuir as probabilidades ou o impacto. Então, é adotar alguns procedimentos para evitar que ocorra ou evitar um impacto muito alto. Então, eu posso pensar em testes intermediários, alocar mais recursos, ampliar prazo para justamente reduzir a probabilidade de algo ocorrer. Ou eu posso, pensando em redução do impacto, adotar estruturas redundantes no projeto, implementar dispositivos de segurança. Então, pensando num produto para evitar que ocorra algum acidente no uso desse produto, eu crio ou coloco alguns dispositivos de segurança, alguns itens de redundância para justamente evitar que ocorra uma grande falha no meu produto final e, consequentemente, possa gerar um grande problema para a empresa, para a equipe que está desenvolvendo, para a organização ou para as pessoas envolvidas. Quando eu falo dos riscos positivos, tenho lá o explorar, compartilhar e o melhorar. O explorar, como o próprio nome diz, é a parte da identificação dessa oportunidade, é justamente explorar cada vez mais essa oportunidade e trazer retornos positivos. Né? Então, é o contrário do eliminar. Eu vou buscar fortalecer essas oportunidades para melhorar cada vez o meu retorno. Então, eu posso buscar reduzir prazo de conclusão de um projeto para justamente reduzir a duração total de um projeto e, consequentemente, reduzir custo, reduzir prazo. Eu posso usar novas tecnologias, explorar essas novas tecnologias. Então, existem várias formas aí de eu explorar aquilo que possa acontecer. O compartilhar é semelhante ao transferir, onde eu busco os parceiros para compartilhar as oportunidades desses novos projetos. Muitas vezes esse compartilhamento vem por meio de joint ventures, onde as empresas se unem, vamos dizer assim, no desenvolvimento de um novo projeto, de uma nova, até uma nova empresa, vamos dizer assim, por meio dessa joint venture, onde elas compartilham recursos existentes entre essas duas empresas e, consequentemente, captam mais recursos e têm um melhor retorno financeiro dentro dessas oportunidades identificadas. E o melhorar, por fim, busca justamente identificar as causas e maximizar o retorno dessas causas, né? Ampliar a probabilidade de impacto, que é justamente o impacto que vai gerar, seja a probabilidade ou seja o impacto, vai ser uma oportunidade para o projeto. Então, acréscimo de mais recursos, buscando, por exemplo, terminar um projeto mais cedo. Então, eu vou buscar melhorar, aumentar a probabilidade de ocorrência ou impacto positivo à oportunidade de ocorrer. Para ilustrar, né, um exemplo simples de tratamento dos riscos, eu tenho lá a minha matriz probabilidade e impacto. Então, eu tenho vários riscos identificados. Então, eu posso ter aqui o problema político, um risco onde a probabilidade é de 10% e o impacto alto de 40%. Então, ele vai ser classificado aqui como verde. Neste caso, a empresa tem uma aceitação passiva, ou seja, deixa acontecer, espera acontecer e verifica se, caso ocorrer algum problema, ela tome alguma ação, né? Então, verifica lá de forma mais reativa. A questão um segundo risco, problema na licitação, já apresenta
uma probabilidade maior e um impacto moderado. Então, mesmo assim, ele vai para uma faixa amarela, onde é mais a estratégia de monitorar, administrar os riscos. Neste caso, a empresa adotou o risco de evitar, né, de eliminar, evitar, prevenir qualquer risco relacionado à licitação. Então, eles deixaram esse problema para o departamento jurídico, onde eles vão entender as leis, traçar as leis e justamente evitar qualquer problema em licitações que eles vão concorrer para esse projeto e, consequentemente, eles vão evitar que esse problema ocorra. Tem a questão de recursos financeiros, onde a probabilidade já é mediana, né, 50%, e o risco é de 40%, então vai ser aqui como classificado no amarelo 0,20. Neste caso, é mitigar, né, a estratégia de mitigar esse risco. Então, justamente, eles desenvolveram um plano de custos, onde traçam muito bem cada um dos recursos, as utilizações dos recursos financeiros, por meio desse plano de curso para evitar, né, a ocorrência desse risco. Um aumento de custo, um quarto risco, onde a probabilidade já é mais alta, 70%, e o impacto é alto, 40%, e vai aqui no 0,28 no vermelho. Então, na matriz probabilidade e impacto, o vermelho é aquele que demanda maior atenção. Só que esse aumento de custos, eles escolheram como uma resposta a aceitação ativa. Ou seja, previram no orçamento, deixaram contingenciado no orçamento possibilidades do aumento dos custos ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, foi a forma como eles vão responder a esse possível risco. E, por fim, reclamação de terceiros, onde a probabilidade é alta, só que o impacto é moderado, então vai dar o 0,18 aqui na área vermelha. Eles usam como resposta a transferência, ou seja, faz um seguro de responsabilidade civil, onde esse terceiro, essa seguradora, vai ser responsável, vamos dizer assim, por ouvir e atender essas reclamações dos terceiros. Então, são formas que eu posso trabalhar das mais diversas possíveis dentro das características existentes, né, da questão das partes interessadas, da cultura, da estratégia organizacional, do ambiente organizacional, entre outros itens. Como eu já comentei, o PMBOK fala muito sobre risco, né? Ele não trata muito as incertezas, né? Então, risco é aquele negócio, item, elemento, atividade que tem eu consigo mensurar a sua probabilidade e seu impacto. E as incertezas, o PMBOK está trazendo mais essa parte de riscos emergentes relacionado muito à resiliência. Então, de maneira geral, a gestão de risco, como a gente viu até agora nessa área do PMBOK, geralmente ocorre antes da crise, é me antecipar a esses eventos. Então, coletar informações, parametrizar, definir processos e monitorar. Justamente um procedimento dentro da área de gestão de risco. Durante a crise, né, pegando essa figura da Carvalho e Arbequini, do livro base, vem justamente a gestão da crise e da resiliência do projeto. Então, é resistir, responder de forma mais rápida, tentar ser otimista, controlar emoções, improvisar. Então, durante a crise, eu tenho que buscar alternativas para sobreviver àquilo que está ocorrendo, né? Então, de certa forma, vai muito da estrutura organizacional, da capacidade das pessoas envolvidas de conseguir responder da melhor forma possível durante a crise. E depois da crise, vem a questão da gestão do conhecimento e gestão da mudança, que é justamente conseguir restaurar, né, se restaurar depois da tsunami, vamos dizer assim, se adaptar a esse novo cenário e aprender com erros ou com situações que ocorreram no passado. Por isso, a gestão do conhecimento é super importante dentro da gestão do projeto, né, dentro da estrutura existentes nas organizações para gerir os projetos. Saber aquilo que já aconteceu, quais foram os resultados, para justamente
evitar que novos problemas como esse ocorram. E aí, para finalizar essa área, mas não menos importante, né, a parte de monitorar os riscos. Eu não comentei a parte de implementar, que justamente está ligado ao plano de respostas, classificar o risco e o que fazer caso ele ocorra, né, conforme eu apresentei anteriormente. Monitorar o risco já é um processo contínuo, deve ser realizado constantemente no projeto, ao longo do projeto. Isso porque não adianta só definir os riscos, as respostas no começo. O ambiente é totalmente imutável, a gente vive cada vez mais em ambientes mutáveis, mudando constantemente, tendo novos fatores, novos itens. Então, esse retorno, né, ao processo inicial, rever, identificar novos riscos, identificar novas possibilidades, é um processo que eu tenho que monitorar constantemente, justamente para evitar grandes problemas e obter o melhor sucesso no resultado do meu projeto. Como sugestão para o estudo de caso, para a leitura de um estudo de caso, continuando na história do Eduardo e da Mônica, da construção da casa deles, tem uma parte lá, o item 4.3, que é implementar a resposta ao risco. Então, eles trabalham ações sobre possíveis riscos que podem ocorrer na construção da sua casa. Então, é bem interessante dar uma olhada lá e entender melhor essa forma de pensar e implementar os riscos. Como já comentado anteriormente, o livro base é esse aí do lado da Marli Carvalho e do Rabechini Júnior, onde o livro é Fundamentos de Gestão de Projetos, essa última edição, a quinta edição. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Abraços.